De volta já aqui com o TV Mar News. E olha só, ontem aqui em Maceió, na Ponta Grossa, 2 homens foram detidos sob suspeita de venda de alimentos e bebidas vencidos. Como eu falei, a apreensão ela foi feita lá no bairro da Ponta Grossa e, segundo denúncias, os suspeitos compravam a mercadoria em um grande supermercado de uma rede atacadista, estocavam em casa e vendiam no bairro e também em feiras. Os policiais eles constataram que as datas estavam vencidas e que os homens colocavam etiquetas adulteradas para enganar as pessoas, como se os produtos eles estivessem dentro da validade. Os 2 homens foram encaminhados para a central de flagrantes e a operação contou com a participação da Polícia Civil, da Vigilância Sanitária e do Instituto de Criminalística. É difícil, a gente acreditar que em 2020 ainda existam pessoas que façam isso, mas existe. E olha só, também por falar em apreensão, um homem de 22 anos foi preso por suspeito de tráfico de drogas também aqui em Maceió. Com ele foram encontrados cerca de 800 selos de LSD que chegaram por correspondência. As investigações elas duraram cerca de 20 dias após o Núcleo de Inteligência da Divisão Especial de Investigação e Capturas receber uma denúncia. A encomenda veio no nome do avô, o qual, segundo a polícia, não sabia do crime. O jovem já tem antecedentes por roubo. Ainda usou o nome do avô, minha gente, o inocente. O suspeito e o material apreendido no bairro do Poço foram levados para a sede da DEIC, onde o homem foi autuado por tráfico de drogas. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional. E agora a gente vai com o Skype. Toda terça-feira, vocês sabem, a gente tem aqui no TV Mar News o quadro Penal News com o Bruno Calado. E ele já está aqui com a gente. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mara. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer também. Agora com você. Obrigada pela sua participação. Mais uma terça-feira. Obrigada pela sua participação aqui, tá, Bruno? Mais uma terça-feira. Hoje o nosso tema é suicídio na visão jurídica. Esse tema que, inclusive, está bastante em alta, E até pegando também um gancho que a gente estava falando sobre crimes. Vamos falar, então, sobre esse tema hoje. Isso, exatamente, Mara. Eu estou costumando, nessa época de pandemia, nessa época de quarentena, de isolamento social, trazer temas pertinentes a este isolamento, a este momento atual. E hoje eu trago o suicídio, As taxas de suicídio vêm aumentando gradativamente, infelizmente. E, infelizmente, também a gente sabe que a profecia é o futuro revelado. E eu não quero revelar um futuro tal como esse, até porque eu não sou profeta, mas eu creio bastante que, infelizmente, as taxas de suicídios vão de aumentar ainda mais pós-pandemia, com depressões, com endividamentos e com outras motivações. Sim, realmente, nessa crise econômica aí que está sendo provocada pela pandemia, ela está preocupando muitas pessoas. Vamos começar explicando, então, para o pessoal de casa que está nos assistindo, o que é o suicídio, Bruno? Olha, Mara, a gente não pode taxar o suicídio como um crime. O suicídio por si só não é um crime. O suicídio, de forma genérica, é quando alguém ceifa a sua própria vida, certo? Seja por diversos motivos, o motivo de embriaguez, o motivo de uso de drogas, o motivo de depressão, de endividamento, de traição. Então, aquele sujeito, por alguns meios, acaba tirando a sua própria vida. É tanto que o suicídio, ele também é conhecido como autocídio. Auto quer dizer próprio. Então, é quando você tira a sua própria vida. Eu costumo fazer essa comparação, essa analogia com a autópsia. A gente usava essa nomenclatura na medicina legal, a autópsia, coisa que hoje já é vencida. Não existe mais essa nomenclatura. Hoje o nome certo se chama necropsia, sem ser necropsia. Porque autópsia quer dizer auto, então o cadáver ele não se autocortava, ele não se autoexaminava. Então é uma nomenclatura até vencida. Eu faço essa analogia com autocídio. O autocídio cabe, porque é quando a pessoa, a vítima, tira a sua própria vida. Então o suicídio, de forma genérica, é isso, por motivos diversos, por inúmeros motivos, ou às vezes de forma desmotivada, aquela vítima, aquele sujeito tira a sua própria vida, ceifa a sua própria vida, seja por enforcamento, seja por tiros, deflagrando um tiro em si próprio, seja pulando de uma ponte, diversas maneiras. Tá. Quando a gente fala nessa área jurídica, Bruno, é possível dizer que o suicídio ele é um crime ou não? Não, o suicídio por si só não é um crime.
A pessoa que tira, até porque, mesmo que na forma tentada ou na forma tentada na consumada, logicamente que aquele indivíduo jamais poderia ser punido porque estaria morto. Mas na forma tentada, ainda assim não é um crime. O que é o crime é a participação em suicídio. E eu explico como se pode dar essa participação no suicídio. A participação em suicídio ela é trazida no artigo 122 do nosso Código Penal, na parte especial. É o segundo artigo da parte especial, o primeiro é o homicídio, depois vem o suicídio. Também é um crime doloso contra a vida, a participação no suicídio é um crime doloso contra a vida e é julgado perante o tribunal do júri. Nós imaginamos que os crimes que são julgados pelo tribunal do júri são tão somente os homicídios, mas não. Existem 4 crimes dolosos contra a vida que são julgados pelo tribunal do júri, que são homicídio, suicídio, em forma de participação, claro, e eu vou explicar como se dá essa participação. Tem o aborto e tem o infanticídio, que eu falarei em programas póstumos. Mas agora, nos remetendo tão somente ao suicídio, eu falo dessas formas de participações. A participação do suicídio é quando um terceiro, certo, ajuda de alguma maneira ou de forma induzindo ou instigando ou auxiliando aquela vítima que está predisposta a se matar. E eu explico a diferença entre induzimento, instigação e auxílio. O induzimento é quando o indivíduo faz surgir a ideia naquela pessoa. Quando ele encontra uma pessoa que está triste, que está desmotivada, que está sem vontade de viver, sem ânimo de viver, e ele chega lá e incute, ele planta a semente da maldade, ele faz nascer aquela ideia do suicídio. E chega para a pessoa e diz: rapaz, a vida para você está tão sem sentido, porque você não chega e se mata, não tem mais para que você viver, é só desgraça na sua vida, então se mate, rapaz. Esse é o induzimento, certo? É quando faz nascer a ideia, é quando a semente do mal é plantada, é incutida na cabeça daquele indivíduo já fragilizado mentalmente. O segundo é a instigação. A instigação ela se dá quando a ideia já é pré-existente, ou seja, quando aquele indivíduo já tem na cabeça, já tem a ideia de se suicidar e chega um indivíduo também plantando essa semente do mal, aliás, não é plantando, já é regando a semente do mal e instiga o suicídio da seguinte maneira. Rapaz, a vítima de repente comenta com ele que está querendo se matar, que está endividado, que está deprimido, ou que foi traído, ou coisa desse tipo, que está usando muita droga e não está conseguindo se desvencilhar das drogas, e aquele indivíduo chega: realmente, se eu fosse você, eu também me matava, você está certo, nas suas condições eu também me matava. Então, isso é a instigação, é quando você rega aquela semente já plantada pelo indivíduo. E o terceiro é o auxílio. Note, o induzimento e a instigação são ideias, são palavras, são pensamentos. É uma forma abstrata. Já a terceira maneira de participação, que é o auxílio, é uma maneira material, é uma maneira concreta. É quando o indivíduo chega para emprestar petrechos, instrumentos, objetos que facilitem ou que possibilitem o suicídio. Vejamos através de exemplo. Até uma indicação de um local, Mara, a gente está vendo, saiu ontem a notícia, se não me engano, de que o Ministério Público determinou que a Prefeitura e o governo tomassem medidas cabíveis para impedir, reduzir a quantidade de suicídios na Ponte do Reginaldo. Sim. Nós sabemos aqui que a Ponte do Reginaldo é um lugar bastante conhecido para quem quer se suicidar, que pulam dali, se jogam daquela ponte. Então, o Ministério Público saiu uma nota ontem dizendo que o Ministério Público requerendo medidas emergenciais dos poderes públicos para evitar tais suicídios. Então, aquele indivíduo que chega numa conversa e aquela vítima já predisposta a se suicidar diz: rapaz, eu estou querendo me suicidar, tu não indica não um local? Ele diz: rapaz, indico, a Ponte do Reginaldo, pessoal ali pula demais, entendeu? Quando quer se suicidar, vai para lá. Ou então esse indivíduo que diz: eu estou querendo me suicidar, e chega o terceiro, na participação do suicídio, e diz: toma aqui minha pistola, pode arrochar a bala aí em você mesmo, ou então toma aqui uma corda, tem uma corda aqui no carro, vou dar o nó para você se enforcar, ou então tem um banco aqui para você subir e você sobe nesse banco, depois dá um chute no banco para se suicidar. Então, esses petrechos, esses instrumentos, esses objetos facilitadores e possibilitadores do suicídio ensejam no auxílio.
certo? É uma terceira forma de prestação, de participação no suicídio. Então, essas três formas, induzimento, que faz nascer a ideia, instigação, alimenta a ideia, e o auxílio, ele vem com os materiais, vem com os petrechos, com os instrumentos, com os objetos facilitadores e possibilitadores para o suicídio. Tá, e você falou que tem penas, né, para quem comete aí de uma dessas três formas esse crime. Quais que são essas penas, Bruno? Isso. O Código Penal, ele traz uma pena de 2 a 6 anos para essas participações, certo? Caso o crime de suicídio seja consumado, ou seja, caso aquela pessoa que está predisposta ao suicídio, que absorveu a ideia, que absorveu a instigação, que recebeu aquele objeto, se suicide, a morte se consume, certo? A pena é de 2 a 6 anos. Caso haja uma tentativa e desta tentativa gere uma lesão corporal grave, como assim, Mara? Caso o indivíduo empreste uma arma, empreste uma pistola e aquela pessoa que vai se suicidar dê um tiro, mas não morra, certo? Esse é o exemplo. A pena é reduzida de 1 a 3 anos. Entenda, se a morte de fato acontecer, a pena é de 2 a 6 anos. E se a morte não acontecer, se houver tão somente a tentativa, por condições alheias à vontade daquele agente que queria se suicidar, a morte não veio, não chegou, não o chamou, então a pena será de 1 a 3 anos, certo? Mas tem também uma forma de duplicar a pena. Acontece a forma duplicada da pena quando o indivíduo participa do suicídio por motivos egoísticos. E quais são esses motivos egoísticos? Eu dou o exemplo do irmão que instiga o outro irmão que está doente, que está deprimido a se suicidar, tão somente visando a herança do pai. Então, isso é um motivo egoístico. Fulano chega para o irmão e diz, rapaz, se mate mesmo, a sua vida não está fazendo sentido, mas ele está ali de olho na herança, ele está querendo ficar com a herança do pai só. Então, isso é um motivo egoístico. O funcionário que instiga o chefe a se suicidar para ganhar uma promoção no cargo, para tomar o lugar do chefe ali naquela empresa, isso também é um exemplo de motivo egoístico. E também a pena é duplicada, Mara, ou seja, passa a ser de 4 a 12, se era de 2 a 6, ou então, se na forma tentada era de 1 a 3, passa a ser de 1,5 a 6 anos, de 2 a 6 anos, desculpe. Então, essa pena passa a ser duplicada, deixa eu só tirar isso aqui. Essa pena passa a ser duplicada dessa maneira. E também se a vítima for menor, de 18, ou se tiver, de alguma maneira, com a sua capacidade de resistência àquela ideia, àquele auxílio, se tiver com a sua capacidade de resistência reduzida, a exemplo, a pessoa embriagada, a exemplo, a pessoa com debilidade mental, a exemplo, a pessoa deprimida, que é o que acontece muito. Geralmente, quem comete um crime de suicídio é uma pessoa deprimida. Então, se a vítima daquela participação do suicídio for uma pessoa que tem a sua capacidade de resistência diminuída ou uma vítima menor de idade, a pena também é duplicada. Mas também temos a parte que isenta da pena, e a parte boa desse crime de participação, que é a parte onde os agentes, certo, garantidores da lei, eles agem para impedir o suicídio. De repente, vamos montar aqui um exemplo de alguém que está na ponte do Reginaldo, querendo pular a todo custo, e um bombeiro chega e, para conter aquele pulo, de repente tem que dar um soco na cara daquela pessoa que está predisposta ao suicídio. O soco que foi dado pelo bombeiro, ele não é punível. Não é punível. Obviamente não é punível. Seria muita injustiça se um bombeiro viesse a impedir um suicídio, se um policial viesse a impedir um suicídio, ou então um cidadão comum viesse a impedir um suicídio e fosse punido por ter agredido. A gente já viu casos de pessoas querendo pular de prédios, certo? Da varanda do seu apartamento, e chegar o bombeiro de cima e dar um chute na parte do tórax ou na parte do peito da vítima para impedir que ela se jogue. Então, esse tipo de agressão é uma agressão necessária para impedir o resultado morte, né? E tem o caso também, eu trago o polêmico caso das testemunhas de Jeová, né? Testemunha de Jeová, a gente sabe que tem uma vedação quanto à transfusão de sangue. Então, aquilo, de certa forma, se a testemunha de Jeová foi imprescindível aquela transfusão de sangue para o salvamento de sua vida, o médico ali na condição de garantidor
não pode permitir, porque indiretamente é um suicídio, Mara. A partir do momento que você não aceitar uma transfusão de sangue que é imprescindível à continuidade de sua vida, é de certa forma um suicídio. Então o médico ali deve agir com a transfusão de sangue amparado pela lei. Ele está ali na condição de garantidor, então deve sim fazer a transfusão. É um tema que a gente nem imagina, né, Bruno, assim, que tenham tantos desdobramentos. E é bastante interessante que a gente acompanhe e saiba sobre esses pontos que você está trazendo aqui para a gente. E eu até coloco, é bastante difícil acreditar, de fato, que existam pessoas que possam induzir, que possam incentivar alguém, né, a tirar a própria vida. Mas, infelizmente, essas pessoas, elas existem e tem, sim, punição para essas pessoas, né? Com certeza. Com certeza. A gente vê até casos, Mara, aqui mesmo em Maceió, é horrível você se deparar com alguém querendo se jogar de uma ponte e ter ali telespectadores. Tem gente que fica já ali esperando, aguardando, às vezes até crianças. O celular, né, apontado. O celular apontado para filmar e dizendo pula, 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 pula. Só do fato de você estar ali dizendo, gritando pula, 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 se jogue mesmo, já é um crime de participação em suicídio. Você está instigando a ideia daquela pessoa que está predisposta a se jogar da ponte. Então, isso acontece. A gente não tem, muitas vezes, a população não tem um instinto de impedir, de tentar acalmar, de tentar pacificar aquele momento, mas tem um instinto de causar o mal, de instinto de instigar, de induzir, até de auxiliar o suicídio. Isso é horrível. E, Bruno, é dever da população, caso presencie alguma cena assim, ligar, pedir imediatamente socorro, ajuda às autoridades? Sim. A partir do momento que se tem uma situação como essa, certo, de suicídio, quem deixa de intervir pode estar cometendo um crime omissivo. Omissivo, diferentemente do crime comissivo, é quando há falta de alguma atitude para impedir um resultado, certo? Eu trago como exemplo análogo, viajando numa estrada e tiver um acidente, certo? E de repente você passa por aquele acidente e vê a pessoa ali precisando de um serviço médico emergencial, urgencial, e você passa despercebido sem querer se envolver e não liga para o serviço médico, ou não liga para o poder de polícia. Então, são crimes omissivos, são crimes que, a partir do momento que você não toma uma ação, você já acaba por cometer crime. Então, a partir do momento que você vê uma pessoa ali predisposta a se jogar, e ao invés de ter a atitude benéfica de ligar para o poder de polícia, de ligar para o corpo de bombeiros, para tentar impedir aquele resultado de morte, mesmo que desejado pela pessoa que está ali predisposta a se matar, você pode sim configurar um crime omissivo na participação do suicídio. É isso, Bruno. Muito obrigada pela sua participação. E eu sei, né, que toda vez que você encerra aqui o seu quadro, você fala uma poesia para os nossos telespectadores. Quero escutar de hoje, estou curiosa. Verdade, Mara. Nesses temas que eu trago tão pesados, tão assim, às vezes difícil de incutir na mente do telespectador, por se tratar muitas vezes de crime, várias vezes de crime, de morte ou de coisas tão ruins, de tragédias, como é o suicídio. A gente sabe que o mês de combate ao suicídio, se não me engano, é setembro, né? Isso, é o Setembro Amarelo, né? A campanha. Exatamente, mas eu não podia deixar de trazer o crime de participação de suicídio nesse momento, em detrimento a esse momento de pandemia, e pedir para que quem esteja também com a mente fragilizada chegue, se trate, converse com um psicólogo, se abra com a família. Tudo tem solução. Eu costumo dizer que só não tem solução o que solucionado está. Então, não ceife sua própria vida. Ontem mesmo tomei conhecimento que um conhecido de São Miguel dos Campos acabou ceifando a sua própria vida, talvez por endividamento, mas esse não é o resultado. Talvez se ele se abrisse para os familiares, para os amigos, hoje estaria vivo e com dívidas sanadas. Deixou filhos, deixou irmãs, deixou mãe, pai. Então, é muito triste. Hoje, de forma a gerar uma antinomia, eu trouxe uma poesia até feliz, chamada Sonhar. E ela diz mais ou menos assim, Mara. Não me reporto ao que fazemos dormindo, mas sim a um anseio permanente que começa quando vontade a gente sente e depois os desafios em frente. Sonhar é o maior lançamento para que corramos na velocidade do vento. Efetivar pode ser cansativo, mas nada como galgar degraus em forma de incentivo. O primeiro passo é imaginar em forma de querer, o segundo é planejar e desenvolver.
depois é ter força, saber fazer e se dedicar, e todo o esforço há de recompensar. O que separa o sonho da realização é a vontade e o engajamento. Quando na luta do desenvolvimento, o resultado final será a premiação. Sobre os sonhos, fica um conselho. Como água de cachoeira descendo sem parar, leve consigo o que lhe serve como espelho e quem sempre lhe estimula a acreditar. Muito lindo. Obrigada, viu, Bruno, pela sua participação. Bom dia, uma excelente semana para você. Bom dia para vocês também. Um abraço, até a próxima terça. Abraço, até a próxima terça. Aproveitando aí, né, também o que o Bruno falou, vou reforçar mais uma vez. Se você tem passado por alguma dificuldade, procure atendimento psicológico, procure atendimento especializado e qualificado para te ajudar. E se você quiser falar, desabafar, também tem o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que atende através do número 188. Você também pode pegar mais informações com eles, enfim, desabafar, tá? É sempre bom. E olha só, temos mais informação para a gente encerrar esse bloco. Deixa eu vir aqui para a câmera 3, Josi, para a gente ficar mais pertinho. Uma mulher foi estuprada na segunda-feira, né, e trancada dentro de uma sala de uma empresa aqui em Maceió, capital do nosso estado, Alagoas. Após cometer o abuso sexual, o suspeito roubou aparelhos eletrônicos e conseguiu fugir, como vocês estão vendo aí nessas imagens. A mulher chegou cedo ao local de trabalho e estava realizando as primeiras ações do dia quando foi abordada por um homem. Ao abrir a empresa, ela desativou o alarme quando chegou um homem. Ele empurrou a porta e colocou a faca no pescoço, na barriga dela, o tempo todo e pedia que ela desse dinheiro e notebooks, e os notebooks, né, da empresa. A vítima ela foi encontrada trancada na sala por outra funcionária que ouviu gritos vindos do local. Ambas se trancaram no local e esperaram a chegada da Polícia Militar. Agentes do programa Ronda no Bairro e uma equipe responsável pela segurança da empresa foram quem socorreram dessas mulheres. A vítima ainda foi encaminhada ao Hospital da Mulher, onde realizou os exames cabíveis e tomou um coquetel de medicamentos para prevenir o contágio de doenças venéreas, como a AIDS, por exemplo. Um boletim de ocorrência foi confeccionado para a realização dos procedimentos cabíveis. A vítima, né, que reconheceu o suspeito ao ver as imagens do circuito de segurança da empresa e constatar as características físicas e de vestimenta, também fez um exame de corpo de delito. Isso aí aconteceu ontem, como vocês podem ver aí pelo vídeo, né, foi no dia 8 de junho, às 7 horas e 28 minutos, eu acredito. Eu estou sem óculos, mas eu acho que foi às 7 horas e 28 minutos. Logo no comecinho aí da manhã, antes do início, né, do expediente de trabalho dessa empresa. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco estamos de volta, você continue aí ligadinho